Você sabe do que eu estou cansada? Da falta de empatia. A empatia, ela tem o poder de transformar vidas, criando conexões genuínas e fortalecendo laços. Pratique empatia e faça a diferença no mundo. Juntas, podemos criar um ambiente mais acolhedor e compreensivo. Para ser totalmente honesta, é fácil colocar a empatia em prática, mas quero te contar as histórias que eu ouço na hora do divórcio, lá no tribunal, como mediadora. Então, quando chega uma mãe e um pai, eles falam coisas horríveis uns para os outros. E às vezes eu tenho que perguntar: vamos voltar. Quando vocês se conheceram, como foi? Eles ficam quietos, às vezes abaixam a cabeça. Então, o filho de vocês nasceu pelo amor de vocês. Ou eu estou enganada? Então, eu faço falas desse tipo. Por quê? Para conseguir resgatar um momento da vida deles que houve ajuda mútua, houve amor, houve empatia, para que eles consigam tirar as nuvens que estão escurecendo o pensamento e que eles não estão conseguindo se comunicar de forma assertiva. E, às vezes, usam disso para atacar um ao outro. Então, a empatia, ela vem justamente para a gente resgatar esses momentos que esse casal viveu e que agora pode, de fato, falar de uma forma mais leve para entrar numa negociação. Porque até o Tribunal de Justiça, ele criou o que é chamado de oficinas de pais e filhos, oficinas de parentalidade, que se você jogar lá no Google, oficinas de pais e filhos pelo CNJ, ele vai jogar um link para você entrar lá no site do CNJ e conhecer esse curso, essa oficina, que é gratuita, é aberta ao público, você é gravada, você pode assistir em qualquer momento. E aí você assiste, vai assistindo às aulas e ainda no final tem um certificado. Ou você pode ir em qualquer centro judiciário de solução de conflitos e cidadania, que são os SEJUSCs, que estão nos fóruns, é um setor dentro do fórum, e pedir, perguntar se tem oficina de pais e filhos e participar. Vai lá conhecer. É fenomenal, fantástica. Tem fórum que oferece a oficina presencial e é gratuita. Ela te dá a autorização para faltar no teu trabalho, o comprovante para você faltar no seu trabalho. E tem as oficinas gravadas, que é como do CNJ, como eu disse para vocês. E também tem as oficinas de modalidade virtual. Então, você pede para participar através do Sejusc, que você gostaria de participar, e aí eles mandam um link no dia e horário, você entra, ela é virtual ao vivo. Vale muito a pena. Eu aprendi demais nessas oficinas. Eu fui fazer o curso, inclusive, para ser instrutora da oficina, oficineira que a gente fala, porque foi lá que eu aprendi a comunicação não violenta. Foi lá que eu dei meu primeiro passo. A Rede Globo ajudou o Tribunal de Justiça e fez uns vídeos e colocou esse assunto dentro da novela Salve Jorge. E aí o tribunal pôde pegar esses trechos, que têm direitos autorais, e usa durante o trabalho, a oficina, que ela é pedagógica. É o encontro pedagógico, é para falar pedagogicamente como deve ser a comunicação, o que a gente faz, o que a gente fala e como pode ser. E é um passo a passo, simples e tranquilo. E nós, às vezes, pela raiva, ela enche a gente de nuvens, ela escurece nossos pensamentos e a gente não consegue pensar de forma clara.
e, às vezes, o descuido verbal, porque a gente está com raiva, está com medo, está apavorado, está se sentindo desamparado. A maior parte das mulheres que chegam ali, elas se sentem desamparadas, ameaçadas, às vezes até pela fome. Hoje o tempo está muito seco, deixei um copinho de água aqui. Então, sobre isso que nós temos que observar. Onde eu estou? Eu sou aquela que preciso ser ajudada, que eu preciso de um auxílio, então eu tenho que buscar, através dessas oficinas, como eu citei, através de uma terapeuta, através de um grupo. Inclusive, lá na OAB, a maioria das OABs, elas abrem ao público a condição de você participar de um grupo chamado Direito Sistêmico, ou outros chamado de constelação familiar. Então, é muito importante entender que você pode entrar lá, e aí você vai fazer estudos com essas pessoas que organizam, que é a comissão, e é gratuito, e você vai aprofundar e entender a envergadura da empatia em tudo isso que a gente está conversando aqui. O poder da comunicação assertiva, o poder da empatia e o próprio entendimento. Porque como é que você vai acolher o próximo e você vai ouvir se você precisa ser ouvida? Então, você pode dar um primeiro passo, ouvindo a si mesma, trabalhando consigo mesma. E trabalhando consigo mesmo, aplicando a empatia com você, como se você fosse a mamãe e a filhinha ao mesmo tempo, a mamãe Sandra falando com a filhinha Sandra. Então, acalma, não é bem assim, não julga, não pensa dessa forma. E aí você consegue dar alguns passos consigo, aplicando a empatia consigo, com você mesmo, ouvindo você mesma, falando com você mesma, sozinha, olhando para o espelho. E depois você consegue caminhar, exercitar para falar com o outro. Falar com o outro precisa uma organização interna. Então, você pode organizar comentando, começando sempre descrevendo o fato. Então, tenha esse passo a passo à sua mente. Descreva o fato. E aí você pode entrar na sequência junto, falando o que você sente. Então, preciso que você me ajude a cuidar do nosso filho. Eu me sinto muito sobrecarregada, me sinto sozinha. E aí você vai falar necessidade. Eu tenho necessidade de ser acolhida. Eu tenho necessidade de cuidar de mim. E aí o pedido claro e objetivo. O que seria um pedido claro e objetivo? Vamos combinar todo sábado você levar nosso filho para se divertir num parquinho aí na praça? Gratuito, sem gastar dinheiro? Qual o seu poder aquisitivo? Onde pode ser? Quanto de dinheiro pode ser investido? Quando você começa a organizar essa fala, pode ser que aconteça uma reação da outra parte e não saber lidar, conversar nesse nível de assertividade. E pode ser que haja um contra-ataque, um bloqueio, e nesse momento é a hora de não reagir. Você se coloca apenas ouvindo, apenas, porque aí você não aumenta a espiral de conflitos, porque nós estudamos a espiral de conflito. Ela começa com um linguajar, aí vai subindo, subindo, aí passa o vulcão, ela explode.
Aí, quando está lá em cima, explodiu, não tem mais o que ser feito. Aí as pessoas chegam desse jeito lá no tribunal, na mediação, sabe qual a primeira atitude empática que a gente tem que ter? É técnica. A gente deixa a pessoa esvaziar. Ela fala, fala, fala. Aí o outro quer falar em cima, a gente fala: espera, o senhor terá seu momento. Agora é a vez dela. Aí, quando ela acaba de falar, sabe qual a chave, qual a palavra que a gente usa? Mais alguma coisa. É inacreditável. Experimente isso. Deixa a pessoa falar. Aí, quando ela falou, 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 sem parar, aí, quando ela dá um respiro e para, aí você fala assim: mais alguma coisa? Mas de forma leve, não é desafiadora. Mais alguma coisa? Não, não é desafiando, provocando a pessoa. É no sentido de acolher. Ela normalmente, 99% fala não, não. E aí, então, você pode deixar o outro falar. Se é só você e outra pessoa, você vai assumindo o controle da conversa, você vai dirigindo. E como eu estou falando como mediadora, nesse exemplo que eu estou trazendo, então, neste exemplo, eu, como mediadora, vou como maestro, né? Então, o que que o maestro faz na orquestra? Vai mais, você ali, acabou, tem os símbolos das mãos. Então, nós, como mediadores, a gente observa, está na espiral de conflito, então qual o grau da espiral de conflito? Está começando, está no meio ou já explodiu? Se já explodiu, use dessa técnica. Depois você vem contar para mim. Então, onde você pode usar? Eu estou propondo você dentro da sua casa, o relacionamento familiar, relacionamento com seus filhos, o relacionamento com o seu companheiro, companheira, e aí depois você volta aqui no vídeo e coloca lá no chat, escreve. Eu quero que você escreva: Sandra, eu deixei a pessoa esvaziar e fiquei calma e assertiva, sem fazer caras, sem fazer bocas, sem reagir e sem falar, apenas ouvindo. E aí, quando acabou, eu perguntei: mais alguma coisa? E ela respondeu: não, eu quero que você coloque aqui para mim. E aí você pode caminhar para sentimentos, para necessidades, para colaborar e até fazer um pedido de forma assertiva. Então, você caminha. Então, eu comecei essa conversa porque eu preciso que a gente faça alguma coisa para mudar esse contexto. Para mim, estou conversando porque, para mim, nosso relacionamento é importante. Como ele é importante, eu estou tentando dialogar com você. Então, se a gente não está conseguindo dialogar diretamente, podemos, então, ao pedido, podemos chamar alguém para nos facilitar no diálogo, facilitar nosso diálogo, ajudar a gente a conversar. Quem que é esse alguém? É um mediador. Quem que é esse alguém? Uma psicóloga. Quem é esse alguém? Um amigo que tenha controle emocional. Quem é esse alguém? Um irmão que consiga se manter de forma calma e assertiva, porque quando vocês passarem por essa etapa, vocês vão ver que o relacionamento de vocês volta a ficar calmo novamente. Não existe linha reta. Muito importante entender isso. E quando às vezes a gente está com dor, a gente fica descompassado. Eu vivi uma época que eu e meu marido também tivemos dificuldade no diálogo. E é importante a gente entender isso, porque ele estava com dor, ele não me ouvia, então eu recuei na fala. Eu percebi a importância de falar menos, falar de forma assertiva. Sabe por quê? O cérebro da mulher fala, ele é barulhento, ele faz barulho, parece curto-circuito. Tem um vídeo
interessantíssimo, que eu quero que você procure lá no Google, lá no YouTube. Você vai jogar lá o cérebro do homem e o cérebro da mulher. Aí o palestrante vai falando e tem lá o cérebro do homem e depois o outro pilar com o cérebro da mulher. Aí ele mostra que o cérebro da mulher não para, parece curto-circuito. E o cérebro do homem fica parado. E aí ele deu o nome de caixa do vazio. E aí ele usa um exemplo. A mulher fala para o homem, posso entrar aí no vazio? Ele responde, não, porque os cérebros têm peso diferente, conexões diferentes, quantidade de células diferentes. Homens pensam diferentes da mulher. Homens são diretos, objetivos. Mulheres, elas são emocionais, elas choram, é contexto. E aí eu quero agregar mais um conhecimento que eu fui buscar quando fui educar meus filhos, porque eu sou mulher. Meu marido é homem, tive 2 filhos homens. Então, dá um desequilíbrio. Então, eu fui buscar leitura, estudar. E aí, no livro do Isamitiba, com o Quem Ama Educa, ele fala muito sobre isso. Então, a mulher fala assim, não vai subir na cadeira, ela vai virar, vai bater a cabeça, vai rachar, vai morrer, vai ficar doente, é perigoso. E aí o Isamitiba fala, para, mãe, fale uma palavra, ou fale um pouco. Põe a mão na criança, porque normalmente elas são sinestésicas, ela precisa sentir. Então, você põe a mão na criança sem apertar, sem nada. E fala assim para ele, olho no olho, senta, senta, espera, para, e você vai ver o resultado. Eu testei isso também. Quero trazer para você testar. Eu só vou falar o que eu realmente testei. Eu adoro a prática. Eu acho que uma teoria dissociada de uma ação é um conto. E eu não gosto disso. Eu quero colocar em prática o que eu aprendo. Para isso que eu vou estudar. Então, para isso que eu ajudo, eu estudei, coloquei em prática, testei, e é para isso que eu estou ajudando você também a transformar os questionamentos em comunicação assertiva, usando a empatia, através da empatia. E a sua comunicação com o seu relacionamento familiar, seja ele sua mãe, seu pai, seja ele seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, seu companheiro, a companheira, ela pode tornar muito leve e prazerosa você dando o primeiro passo. Você entendendo que, em primeiro lugar, você trabalhar a empatia com você mesma. Então, você, como se fosse a mamãe e a filhinha. Então, a mamãe vai cuidando da filhinha, vai acolhendo. Melhor fala. Estabeleça uma fala consigo mesma, sozinha, no espelho. Aí você vai falando, calma, presta atenção. O que foi dito? Foi para você? Ou seria dito para qualquer pessoa? Eu gosto sempre de comparar com a rainha, né? A rainha, né? Que nós tivemos o exemplo que tanto foi falado no mundo inteiro da rainha Elizabeth, da Lady Di, né? É a princesa, né? Então, nessa época, era usado muito a palavra rainha, né? Então, eu quero dizer para você pensar, se aquela pessoa que falou com você, falou o que falou, ela falaria também com a rainha, também com a princesa? Então não é pessoal. É ela que não está bem, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser acolhida. Então, o que você pode fazer? Agora, ela falou, e é verdade o que ela te falou? Ela gritou, você nunca lava a louça, e o combinado era lavar a louça, um exemplo bem singelo. Então, cabe você olhar para você e estabelecer um diálogo com você. Por que que eu estou deixando isso passar? Por que que eu estou permitindo isso?
Será que eu quero mudar as regras? Então eu tenho que conversar para mudar as regras. Será que eu quero mudar o contexto? Será que eu quero sair dessa? Será que eu fiz um planejamento errado para a minha vida e só agora reconheci? Então, às vezes, você vai precisar de uma ajuda um pouquinho maior. Isso está tudo certo e vale a pena. E vale a pena, porque você vai conseguir organizar as suas ideias e os seus sentimentos, para que você possa mudar os seus relacionamentos, sejam eles familiares, ou profissionais, ou relação de cliente, ou vizinhança, ou no condomínio, seja onde for. Mas você tem se perguntado que, do jeito que está, tá bom? Continua. Você quer mudar? Então vamos caminhar. Vamos caminhar. Esse é um grande passo. E eu dou meu testemunho, que através da empatia e através da comunicação organizada, assertiva, é possível grandes mudanças nos relacionamentos e menores desgastes no dia a dia de uma forma geral. Então me acompanhe, siga meus vídeos, me acompanhe nas redes sociais, você vai escrevendo no chat sempre que puder, vai escrevendo, vai trazendo sua dúvida, comente o que você pensa sobre isso, qual a sua dificuldade, e de repente eu gravo aqui um vídeo de perguntas e respostas, e isso pode ajudar muito, todos nós, inclusive a mim. Porque eu adoro quando vocês fazem pergunta que eu não sei responder. Essa é a pergunta sensacional. Eu não sei, não passei por essa experiência. Me comprometo em estudar, me comprometo em buscar alternativas. E é assim que eu tenho me reformulado, e é assim que eu tenho aprofundado meus estudos e eu tenho assumido um compromisso comigo mesma. Então, muito obrigada. Esteja sempre comigo, acompanhando meus vídeos e comentando.